Qualquer coisa vocês fiquem à vontade aí para participar, perguntar, questionar, etc. Ok? Beleza. Então a gente está estudando o capítulo 22 do livro sobre campo elétrico, né? E aí nós concluímos a discussão sobre chamadas distribuições discretas, ou seja, partículas. Uma partícula, duas, três, quatro, etc. Como é que a gente faz a superposição, né, desses efeitos? E passamos para uma parte das distribuições contínuas de carga. Então, só lembrando o que eu falei no fim da aula anterior, nós vimos que a carga é uma grandeza quantizada, né? Ou seja, a carga é discreta. Vimos isso na primeira aula. Porém, a carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs é muito pequena em comparação com objetos macroscópicos, certo? Devido a isso, vamos aproximar tudo que for macroscópico por uma aproximação contínua, ou seja, macroscopicamente falando, né? Ou seja, quando eu digo macroscópico, quer dizer no mundo real aqui, sem microscópio, sem nada que envolva átomos diretamente, visivelmente os átomos. Assim. Nada atômico, e sim fenômenos mais do dia a dia. A gente poderia dizer fenômenos mais de tomadas e equipamentos elétricos, esse tipo de coisa. A gente pode fazer essa aproximação e esquecer que na verdade a corrente ela não é contínua, mas sim granulada, né? Devido à existência dos portadores de carga que tem um tamanho mínimo possível, né? Os grãozinhos de carga que são os elétrons, né? Cuja carga é menos a carga elementar. Então, tendo isso em mente, esse detalhe conceitual, digamos assim, nós podemos partir para discussão mais direta aqui. Então, a ideia que eu estava falando na hora que falta energia foi isso aqui. Então, a gente pega aqui, por exemplo, um comprimento, um fio azul aqui. A ideia da passagem do discreto para o contínuo é usar a integral, né? É a integral que faz essa passagem do discreto para o contínuo. Por quê? Porque a gente parte aqui de um fio que ele é contínuo e a gente divide ele em pequenos pedacinhos, que foi o que eu marquei aqui de essas linhas verdes, e cada pedacinho aqui vai ter um tamanho dl, certo? E aí a carga vai ser uma carga dq. Por que esse d? Porque não é só pequeno, é um pequeno que a gente vai considerar infinitesimal, ou seja, um diferencial, né? Que vai entrar numa derivada, numa integral. Então, um pedacinho dl tem uma carga igualmente pequena, uma carga dq, certo? E a gente vai considerar que isso é tão pequeno que pode ser considerado uma partícula, né? Tão pequeno que pode ser considerado uma partícula. Antes eu não sei se eu contextualizei direito, mas a ideia aqui é a seguinte: a gente vai ter um fio, por exemplo, uma placa ou um objeto tridimensional, e esses objetos vão ter carga elétrica, né, neles. E a questão é que essa carga ela vai se distribuir nesses objetos. Então, nesse caso aqui a gente vai ter uma distribuição linear, que a gente chama, em uma dimensão, uma distribuição superficial em duas dimensões e volumétrica em três dimensões. Então, em uma dimensão a gente tem o fio, tem o anel, esse tipo de coisa. Em duas dimensões tem a placa, tem o cilindro, considerando apenas a superfície. Em três dimensões tem o cubo, a esfera, etc. E o cilindro considerando o conteúdo dele no interior também. E aqui a gente vai depositar carga. Então, o que a gente quer entender é como vai ser esse campo gerado por esses objetos tridimensionais, bidimensionais e unidimensionais, mas contínuos. Boa tarde, Lucas. Certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai considerar que cada pedacinho dessa distribuição seja
em uma dimensão, duas ou três, né? Isso daqui vale em uma dimensão, duas ou mesmo três dimensões, isso aqui que eu estou falando. Um pedacinho vai gerar um campo dE. Então a gente sai aqui da lei de Coulomb que vale para uma partícula, né? E introduz aqui uma lei de Coulomb que vale para um pedaço infinitesimal, um dE, que vai ser 1 sobre 4πε0 vezes esse elemento de carga dQ sobre R2 R chapéu. Então a fórmula é a mesma, só que o que acontece? O campo gerado por um pedaço infinitesimal de carga muito pequeno vai ser também igualmente muito pequeno, né? E para fazer realmente a passagem para o contínuo, a gente vai ter uma integração aqui, porque o campo elétrico vetorial, num certo ponto, vai ser a integral desse dE, que consequentemente, né, vai ser a integral disso aqui. Como esse termo aqui é constante, não precisa ficar dentro da integral, eu posso colocar fora. Então fica a integral de dQ sobre R2 R chapéu. Essa vai ser a fórmula geral do campo elétrico, certo? Então essa vai ser a fórmula. Eu vou só dar um destaque aqui para ela, porque ela é válida em todas as situações. Uma, duas, três dimensões. É uma fórmula completamente geral, certo? Certo? Então essa fórmula aqui, ela é completamente geral. Vai valer em uma dimensão, duas dimensões e três dimensões. Vai valer em uma dimensão, duas e três dimensões. Nós não vamos usar elas na nossa prova diretamente, mas indiretamente com certeza, tá? Beleza? Então é isso. E aí o que nós vamos fazer agora é ver o seguinte, como é que isso fica em uma dimensão, em duas e três. E ver um exemplo de cada, tá? Boa tarde, Matheus. Então vamos ver primeiro o caso unidimensional. Então o caso unidimensional pode ser qualquer reta, qualquer curva, desde que seja em uma dimensão. Então poderia ser um fio reto, poderia ser um anel, né? Poderia ser uma parábola, qualquer coisa, né? Curiosidade, um fio pendurado entre dois postes de luz, né? Um fio pendurado lá fora, ele tem um formato que também é uma curva conhecida chamada catenária. Então essa geometria desse fio vai dar também um efeito diferente no campo elétrico que é gerado por essa carga que vai passar por esse fio, né? Mas enfim, eu fiz sem régua isso aqui, tá? Tô aprendendo. Bom, então o que importa aqui é o seguinte. Em uma dimensão significa que é um fio. A gente vai desprezar tanto a grossura do fio como a profundidade dele, certo? Ele só tem uma dimensão, que é comprimento. Então o que a gente vai fazer é dividir esse fio em um pedacinho chamado dL, pode ser qualquer coisa, dx, dA, sei lá, né? L porque em inglês é length, né? Aí os livros costumam fazer essas traduções pela metade do inglês. A gente poderia chamar de um dx também, sei lá, tá? Na verdade o mais usual seria dl minúsculo. Então o que vai acontecer aqui é que em uma dimensão, né, a gente vai ter aqui uma coisa chamada densidade linear de carga. O que é isso? A densidade linear de carga é o que diz quanto de carga tem em cada pedaço. Então se bem aqui tiver uma carga dq nesse comprimento dl, a densidade linear de carga é o que a gente chama de lambda, geralmente. Esse lambda é definido como sendo a derivada da carga em relação a esse comprimento L.
né? E na média, o que essa densidade na média é, né? O valor médio dela, vamos colocar assim, isso aqui é o valor médio dela, é a carga total dividido pelo comprimento total. Então, por exemplo, se a gente tem um círculo aqui, né? Onde esse círculo tem um raio de 1 metro e dentro dele tem uma carga de 10 coulombs aqui nesse anel, a densidade linear de carga dele vai ser 10 coulombs dividido por 1 metro, ou seja, essa densidade vai ser 10 coulombs por metro, certo? Então isso é um exemplo em que a densidade é igual à densidade média, né? Porque como ele é constante, ele é igual à sua própria média. Agora um exemplo Então essa aqui é a fórmula mais importante, certo? Não, não. Essa aqui é a fórmula importante. E quando a gente for passar isso daqui para integral, o que vai acontecer é que a gente vai tirar daqui o dq. Então lá na nossa fórmula a gente tem um dq genérico, né? E aí o que a gente vai fazer aqui é escrever que dq é igual a lambda dl. Então com isso a fórmula geral lá para o cálculo do campo vai ser 1 sobre 4πε0 e a gente substitui o dq por lambda dl. Então vai ser lambda dl dividido por r ao quadrado r chapéu. E essa vai passar a ser a fórmula do campo que nós vamos usar, certo? É interessante que aqui a gente está lidando só com coisas que vão ser, como se diz, constante. Mas isso daqui também poderia ser aplicado para uma densidade variável. E como é que eu poderia ter uma densidade variável? Assim, por exemplo, imagina que a gente está numa situação em que a carga depende do tempo, né? Ou melhor, que a carga varia com o comprimento x da seguinte maneira: ela é e elevado a menos x vezes uma carga Q0 aqui, né? Então calcule a densidade linear de carga desse fio. Digamos que o fio ele tem um comprimento L aqui, vai de 0 até L. Então calcule a densidade linear de carga desse fio, L de lambda de x. Então ele nesse caso vai ser dq dx, pelo que a gente viu, né? X é uma distância que vai de 0 a L. Então nesse caso a densidade linear desse fio vai ser a derivada dessa carga aí. Então vai ser a derivada de Q0 e a menos x. Então essa densidade linear de carga vai ser Q0 vezes menos 1 e a menos x. Então vai ser, na verdade, numericamente igual a menos Q, né? Então, basicamente é isso. A gente vai ter uma densidade linear de carga aqui que vai ser menos Q0 e a menos x. O correto, na verdade, seria eu ter deixado uma constante aqui para ajeitar a dimensão, né? X sobre x0. Aí bem aqui teria 1 sobre x0 e aqui na verdade seria Q sobre x0, essa constante. Mas enfim. Quer dizer, quando a carga varia com a posição, a densidade linear de carga vai variar também. E para encontrar ela, tudo que a gente precisa fazer é usar essa fórmula da derivada. Mas os exemplos que nós vamos ver aqui vão ser todos com uma densidade linear de carga constante.
Quando não for constante, eu vou dar a fórmula para vocês usarem. Foi mal aí, meu celular tem um problema de mau contato aqui. Bom, aí a densidade superficial de carga Boa tarde, Tayana. Então a densidade superficial de carga é parecido, mas é diferente. Então aqui numa densidade superficial de carga a gente vai ter agora não um fio, mas uma superfície. Eu vou chamar de S, né? Onde nessa superfície S vai ter uma carga Q e ela vai ter também uma área A. Então a densidade superficial de carga vai ser igual a um elemento de área dividido elemento de carga dividido pelo elemento de área. Certo? E a densidade média é justamente a carga total dividido pela área total, certo? Boa tarde, Ronaldo. Então, o que Boa significa? tarde, professor. Beleza. Então, o que vai significar aqui a densidade superficial de carga? Né? Ela vai ser a divisão entre a carga de um pedacinho de área bem aqui, né? Então esse pedacinho vai ter uma carga dQ, mas ele vai ter também uma área dA, né? Então essa densidade de carga vai ser o que vai me dizer qual é essa a carga por unidade de área. É que eu estava lembrando aqui que eu não falei aqui o que eu ia falar. Eu errei bem aqui e ninguém percebeu. Bem aqui está errado, né? Essa densidade não vale isso. Aqui na densidade linear de carga está errado, por quê? Bem aqui a gente tem um anel, né? Então o comprimento desse anel é 2π vezes o raio. E o raio é 1 metro, então o comprimento é 2π, certo? É bom vocês também terem em mente a distinção entre anel e disco, quer dizer, uma coisa que a gente vai precisar aqui, né? O anel, ele é em uma dimensão e o disco é em duas dimensões. Quer dizer, o anel é isso aqui, né? E o disco é um círculo preenchido, quer dizer, é um disco que está todo aqui feito de matéria e onde vai ter carga elétrica nele, enquanto que o anel é um fio retorcido até ficar circular. Boa tarde, Daniel. Então aqui o comprimento é 2π, então fica 10 dividido por 2π metros. E aí a densidade linear de carga é 100, fiz besteira, é 50 dividido por π, né? Então a densidade linear de carga na verdade é 50 sobre π. Coulombs por metro. E aqui no caso de duas dimensões, se a gente tivesse, por exemplo, aqui um quadrado, ó, se a gente tivesse aqui um retângulo, onde aqui mede 10 centímetros e aqui mede 40, e nele tem uma carga de 200 coulombs. Calcule a densidade superficial dessa placa. Então a densidade superficial, suposta constante, aqui, ela vai ser carga dividido por área, né? E para isso a gente tem que
saber quanto é a área. Nesse caso, a área é a área de um retângulo. Então, a área do retângulo vai ser base vezes a altura. Vai ser 10 centímetros vezes 40 centímetros. Mas vamos escrever isso em metro para ficar tudo padronizado. Então, 10 centímetros é 0,1, 40 centímetros é 0,4 metro quadrado. Então, vai ficar 0,04, que é 4 vezes 10 a menos 2 metro quadrado, né? Então, com isso, a densidade superficial de carga vai ser carga total, que é 200 coulombs, dividido pela área, que é 4 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Então, isso vai dar 200 dividido por 4 dá 50, vezes 10 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 10 ao cubo, coulomb por metro ao quadrado, certo? Então é assim que a gente calcula a densidade superficial de um retângulo. Vamos ver um outro exemplo em que o objeto agora não é mais um retângulo, mas sim um disco, né? Vamos ver outro exemplo. Densidade superficial de um disco. Então, para um disco, imagina aqui um disco, né? E ele tem um raio de 8 centímetros, certo? E ele tem uma carga total Q de 10 milicoulombs, certo? Calcule a densidade superficial disso. Então a densidade superficial vai ser carga dividido por área. Mas aí a gente ajeita primeiro as unidades, né? Para poder calcular. Então a carga total vai ser 10 milicoulombs, é a mesma coisa que 10 vezes 10 a menos 3 coulombs, né? Que é a mesma coisa que 10 a menos 2 coulombs. Então essa vai ser a carga total. Depois a gente ajeita aqui a área. Então, sendo o raio 8 centímetros, isso é na verdade 8 vezes 10 a menos 2 metros. E a área do disco, que a gente não pode confundir com o comprimento do círculo, a área do disco, ela é πr ao quadrado, tá? Então a área do disco vai ficar π vezes r ao quadrado, que é 8 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, que é 64π vezes 10 a menos 4 metros quadrados aqui. Então a densidade superficial de carga vai ser 10 a menos 2 coulombs dividido pela área, que é 64π vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então vai ser 1 sobre 64π vezes 10 ao quadrado coulombs por metro quadrado. Aí vocês, na hora de fazer o exercício, né, vai na calculadora e simplifica. Não quero fazer isso só para não gastar o tempo de vocês aí. E o meu. Mas a ideia é essa. Então, uma observação: não confundir o disco com o círculo. O disco é bidimensional, 2 dimensões. A gente calcula a área dele. E a densidade vai ser uma densidade superficial. Depois a gente tem finalmente aqui a densidade volumétrica. Então, na densidade volumétrica, a gente vai considerar objetos tridimensionais. Então, por exemplo, vai ter uma caixa, certo? Uma caixa, por exemplo, uma esfera,
que eu não vou conseguir nunca desenhar, mas vocês pegaram a ideia, né? Uma esfera e assim por diante. E aqui nesses objetos a gente vai separar um pedacinho, bem aqui, tridimensional, um minúsculo cubinho que vai ter uma carga dq e que vai ter um volume diferencial dv. Poderia fazer isso aqui também. É isso que a gente vai fazer, né? Obter aqui também um pedacinho que tem uma carga dq e que tem um volume dv. Então a densidade volumétrica de carga, que é o ρ, ela é definida como sendo a derivada dessa carga em relação ao volume, certo? E aí com isso o campo, né, que é 1 sobre 4πε0 integral de dq sobre r2 r chapéu, vai ficar 1 sobre 4πε0. A gente passa esse dv multiplicando aqui e obtém que dq é ρdv. Aí a gente substitui lá no campo. Então fica a integral de ρdv sobre r2 r chapéu, certo? Em eletromagnetismo mais avançado, a gente estuda uma coisa chamada delta de Dirac, que nos permite escrever, na verdade, todos os casos anteriores como casos particulares desse aqui. Mas aqui, para os nossos objetivos, isso não é importante, na verdade, né? Então, esse aqui é mais um caso. Tá, então é isso, a densidade volumétrica é carga sobre volume. Se a gente tivesse, por exemplo, aqui um cubo, né, cujos lados medem 3 metros, um cubo bem grande, né? Uma gaiola praticamente. Mas poderia ser, por exemplo, um pedaço do terreno embaixo da casa, né? Por exemplo, em engenharia elétrica, eles têm que calcular a resistência do solo, né? A resistividade do solo, para saber onde colocar o fio terra, por exemplo, né? Então não é tão distante, tão impossível assim, essa situação aqui, né? Então 3 metros de cada lado, né? E vamos supor que ela tem uma carga de 100 de 270 coulombs. Então calcule a densidade volumétrica desse objeto. Como é que a gente faz? A densidade volumétrica de carga. Então isso vai ser carga dividido por volume. A carga eu sei que é 270 e o volume do cubo, o nome já diz, né? É o lado dele ao cubo. Então fica 3 ao cubo é 3 metros ao cubo, né? Então isso vai dar 270 dividido por 27 metros cúbicos e aqui coulomb. Então obviamente isso vai dar 10 coulombs por metro cúbico e essa é a densidade volumétrica de carga. Certo, galera? Talvez não demore tão pouco assim quanto eu falei no início. E eu esqueci de falar aqui nesse segundo caso, retornando um passo aqui, né, para a densidade superficial, né, a gente viu que sigma é dq sobre dA, tá? Então, na verdade, o elemento de carga é sigma dA, o que, por sua vez, né, implica que o campo elétrico vai ser 1 sobre 4πε0 integral de dq sobre r2, essa fórmula que eu disse para vocês que ela é válida geral, né? A gente substitui esse dq aqui, superficial,
E aí fica integral de sigma dA sobre R2 R chapéu. Então, pessoal, resumindo, a gente tem 3 casos aqui. Cada um vai ter uma dimensão diferente. Então aqui em uma dimensão a gente vai ter a densidade linear de carga, em 2 dimensões densidade superficial e em 3 densidade volumétrica. E aí aqui nesse caso o que a gente vai ter que descobrir na verdade é quem é o dx, como a gente vai ver, né? Então geralmente o problema diz quem é lambda, que é a densidade, né? Geralmente vai ser constante nos problemas que a gente vai ver. E a gente tem que identificar quem é o dx do problema, quem é o dA e quem é o dV do problema, né? E aí essas coisas, dx, dA e dV, elas vão depender da geometria do problema. Enquanto que o lambda, o sigma e o ρ geralmente são dados do problema, certo? Então o que vai acontecer é que se eu tiver um Coulomb distribuído num fio reto, o campo dele vai ser 1. Né? Se eu tiver um Coulomb distribuído agora num anel de 1 metro de comprimento aqui, o campo elétrico vai ser outro, eles vão ser diferentes. Ou seja, o dx aqui vai ser diferente, certo? Isso vai mudar a geometria do problema, mesmo que eles tenham a mesma densidade linear de carga, certo? Então é isso que eu quero dizer com geometria, o formato, quer dizer, o campo do fio vai ser diferente do campo do anel, o campo da placa vai ser diferente do campo da esfera, assim por diante. Então vamos agora iniciar um caso concreto, né? Que é de distribuição em uma dimensão, que é o campo gerado por um anel carregado uniformemente. Tá? Exemplo que está resolvido lá no livro. Então a ideia é a seguinte, temos um anel carregado com uma densidade linear de carga constante, e a pergunta é, qual é o campo gerado por ele? Vamos calcular apenas o campo num ponto específico, né? Que é o seguinte, o anel está aqui, aí ele vai ter um eixo aqui perpendicular a ele, né? Então esse é o eixo Z. A gente vai calcular somente sobre esse eixo Z. Em cima e embaixo o módulo vai ser o mesmo, só vai mudar o sentido. Se ele for carregado positivamente, o campo vai estar assim para cima. E na parte de baixo vai estar para baixo, porque vai estar se afastando das cargas. Então a gente aqui vai ter um anel, representado aí na figura, onde a gente vai carregar ele, ou seja, vai distribuir uniformemente cargas aqui. O livro desenha positivo para facilitar para a gente, mas poderia muito bem ser negativo. Só ia mudar no final o resultado, certo? Então como é que a gente lida com essa situação, né? Aqui a gente tem que simplificar, porque não vamos usar diretamente aquela fórmula vetorial, que aquilo lá é mais para uma disciplina mais específica de eletromagnetismo mesmo, porque aquele cálculo lá vai ser bastante complicado. O que o livro que a gente está usando aqui faz é simplificar bastante. Né? Então, primeira simplificação aqui, a gente vai perceber que existe uma certa simetria, né? Devido ao fato desse objeto ser um círculo. Então, devido ao fato dele ser um círculo, bem aqui, lá em cima, o campo elétrico ele vai ter
essa cara, né, pelo pedacinho causado por esse pedaço aqui. Então bem aqui vai ter uma carga. Essa carga vai gerar um campo que vai ser esse campo DE aqui, né? Bem aqui vai ter uma carga DQ, como eu falei para vocês. Só que bem aqui do lado oposto vai ter um outro pedacinho com a mesma carga DQ, que vai gerar um campo que vai vir para cá, né? Então isso é uma simetria. Quer dizer, o campo de um lado é o espelho do outro. Então o que nós vamos fazer primeiro aqui, para simplificar, vamos calcular apenas o módulo. O módulo E do campo, certo? Outra simplificação que a gente vai fazer é devido à simetria. Então, devido à simetria, a gente vai ter que o campo vetorial ele vai ser uma componente Z, que é o próprio módulo do campo, vezes K-chapéu, tá? Então essa simetria ela se deve a esse fato que eu falei aqui. Como essas componentes vão estar assim, se a gente separar essas duas componentes, a gente vai perceber que aqui a do lado esquerdo se cancela com a do lado direito, a componente horizontal se cancela. Porém, as componentes verticais elas apontam para a mesma posição, então elas vão se somar, certo? Isso significa que eu não preciso levar em consideração as componentes horizontais aqui, somente a componente do eixo Z. E essa componente do eixo Z nós vamos escrever em termos desse ângulo θ aqui. Então vamos devagar aqui. Primeiro a gente marcou um ponto. Deixa eu só apagar isso aqui que está meio poluído. Então a gente marca um ponto sobre o eixo Z, que a gente vai calcular o campo apenas sobre o eixo Z, né? Então isso aqui é sobre o eixo Z. Espera aí, pessoal, que eu esqueci completamente o que eu ia falar. Deixa eu olhar meu papel aqui, ver se eu lembro. Ah, tá. Pois é. Então, devido a essa simetria, na verdade, a componente que interessa, ela é a componente Z aqui do campo, certo? E essa componente Z, ela vai ser desse pedacinho ali, vai ser um DEZ, que vai ser na verdade DE cosseno θ. Por que cosseno θ? Porque quando a gente posiciona aqui o ponto onde a gente vai calcular o campo e pega aqui um pedacinho de carga, como eu falei, um DQ, né? O campo que ele vai gerar vai ser paralelo a essa linha que une o ponto onde eu meço o campo e o ponto que gerou o campo, né? É isso que significa aquele R-chapéu da fórmula. Então, esses ângulos aqui, essas duas retas, elas vão formar um plano, né? Que elas se cruzam. E aí esses ângulos aqui vão ser ângulos opostos pelo vértice, então eles vão ser iguais. Então eu posso montar um triângulo bem ali, onde aqui vai medir DE, escalar, e aqui vai medir θ. E aqui vai ser a componente Z desse DE. Então eu posso pegar a definição de cosseno θ aqui, que é cateto adjacente, DEZ, dividido pela hipotenusa DE. Então o DEZ vai ser DE cosseno θ, certo? Que é o que a gente tem aqui em cima. Então, feito isso, na verdade, o campo vai ser a integral desse DEZ, o campo escalar, o módulo do campo vetorial. Então, vai ser a integral de DE cosseno θ. Onde esse DE, a gente vai usar essa fórmula aqui, né? O campo gerado pelo pedacinho DQ lá. Então, esse DE vai ser 1 sobre 4π ε0 dq sobre R2. Tá? Por que R2? Porque R2 é
R é a distância entre o ponto que está gerando o campo, que é esse pedacinho de carga pintado de vermelho aqui, que eu circulei de azul, e o ponto onde eu estou medindo o campo. Essa distância é R, tá? Essa altura aqui é Z e o raio do disco é R maiúsculo. Então bem aqui a gente percebe que existe na verdade, esse R não vai mudar, né? Quando a gente varrer esse anel inteiro aqui, fizer variar isso tudo aqui até integrar no anel inteiro, o R não vai variar, vai ser constante. Mas a gente quer escrever tudo em termos de Z, né? Então, para escrever em termos de Z, usamos aqui o teorema de Pitágoras, né? Então a gente vai ter aqui um outro triângulo, onde aqui vai ser a altura Z, aqui vai ser o raio R, a distância R, e aqui o raio R maiúsculo do anel, e aqui vai ser um ângulo reto. Então a gente percebe que na verdade R ao quadrado minúsculo é R ao quadrado maiúsculo mais Z ao quadrado, certo? Então o campo E, que vai ser a integral de dEz, que é a integral de dE cosseno θ, vai ser na verdade a integral de dE, que é aquilo que eu acabei de escrever, 1 sobre 4πε0 dq sobre R2 vezes cosseno θ, né? E aí nós já vimos aqui que o R2 vai ser R maiúsculo ao quadrado mais Z ao quadrado. Só que a gente precisa escrever esse cosseno θ também, em função disso. Então a gente pega o mesmo triângulo lá, né, onde aqui vai ser θ, aqui vai ser Z, R e Rzão. Então a gente pode escrever esse cosseno θ como sendo cateto adjacente, que é R maiúsculo, dividido pela hipotenusa, que é Rzinho, tá? Só que como o R quadrado é isso daqui, então o Rzinho é a raiz disso, é R ao quadrado mais Z ao quadrado. Tá? O que significa que o cosseno θ é R maiúsculo. Eu vou escrever assim para facilitar depois, R quadrado mais Z ao quadrado elevado a meio. Elevar a meio é a mesma coisa que a raiz quadrada, tá? Então, qualquer coisa elevado a meio é a mesma coisa que a raiz quadrada, certo? Muito bem. Então, feito isso, o cosseno θ vai ser R dividido por R ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a meio. E aí a gente pode voltar lá para o cálculo do campo. Então, o cálculo do campo vai ficar meio imprensado, na verdade. Então, o campo vai ser 1 sobre 4πε0 integral de dq dividido por R2, que é isso aqui, vezes cosseno θ, né? Que o cosseno θ é isso aqui, Rzão sobre R2 mais Z2 elevado a meio. Então esse E é igual a 1 sobre 4πε0. Esse R maiúsculo é constante, né? Ele sai da integral. Na verdade tudo aqui é constante, menos o dq. Então isso pode ser escrito como R maiúsculo. E embaixo aqui está R quadrado mais Z quadrado elevado a 1. E aqui elevado a meio, né? Então vai ficar 1 mais meio, que é 3 meios, certo? Então aqui embaixo fica R2 mais Z2 elevado a 3 meios, vezes a integral de dq. A gente poderia simplesmente dizer que esse Q aí, essa integral de dq, é a carga total do anel. Mas em vez disso a gente vai escrever em termos da geometria do anel, ou seja,
do seu raio, né? E também da sua densidade de carga que foi dada. Então vamos pegar essa fórmula e vamos trabalhar isso, quer dizer, vai ficar assim. Então o campo é 1 sobre 4πε0 R sobre R2 mais E2 elevado a 3 meios. Estou só repetindo aqui para a gente poder ver. E é aqui que entra aquilo que eu falei na primeira parte da aula, né? Como é uma densidade linear de carga, uma distribuição linear de carga, né? Então essa densidade ela é dq sobre d alguma coisa, e esse alguma coisa na verdade é o s, porque o livro chamou de ds. Então se a gente escrever diferente do livro vai ficar uma confusão, certo? O que é esse ds? Esse ds é um pedacinho, entre aspas, né, do comprimento do anel. Ou seja, na verdade ele é uma diferencial da função comprimento de arco, certo? Então como é que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó. Imagina que a gente tem aqui um círculo, e o meu círculo ele carregou muito peso em cima dele, ficou meio achatado, mas dá para entender. E imagina que a gente tem aqui um ângulo θ. Qual é o comprimento S aqui desse pedaço que mede um ângulo θ? Vamos pensar numa regra de 3. Então, se o comprimento total do círculo é 2π vezes o raio, né? Então isso está para o ângulo 2π, né? Assim como o comprimento desse arco S está para esse ângulo θ. Certo? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Quer dizer, o comprimento do arco é proporcional ao ângulo. Então, uma volta completa é um ângulo de 2π radianos. 2π radianos, certo? E o círculo completo tem comprimento 2πr. Então, correspondentemente, o comprimento do arco S, né, vai ser proporcional ao ângulo θ que determina ele. Então, se a gente cancelar aqui e aqui, a gente vê que S na verdade é r θ. E como R é constante, S é igual a r θ, R maiúsculo, né, porque esse é o raio do anel. Só que como R é constante, se a gente diferenciar de um lado e diferenciar do outro, a gente descobre que na verdade ds é igual a r dθ. Tá? Então essa integral fica da seguinte forma. Fica uma integral de dq, que é na verdade uma integral de lambda ds, né? Lambda dq igual a lambda ds. Foi o que eu falei para vocês na primeira parte da aula, né? A gente parte dessa regra aqui e depois a gente isola o dq. Então isso fica lambda integral de ds, porque lambda é constante, né? O campo o anel tem uma distribuição uniforme. Então isso fica lambda integral de ds, só que ds é r dθ. Então isso fica lambda r integral de dθ. E é aqui que a gente bota os limites de integração, né? Porque para integrar no círculo todo, a gente vai variar o θ do ângulo 0 até o ângulo 2π radianos. Então essa integral, como vocês devem lembrar, a integral de dx é o próprio x. Então isso aqui fica melhor no próximo slide. Então essa
integral de ds ficou assim, lambda r integral de 0 a 2π de dθ. Então isso é lambda r, que já está lá, vezes θ variando de 0 a 2π, né? Que é a mesma coisa que 2π menos 0. Então isso fica 2πr lambda. E aí finalmente temos o campo, né? Então o campo vai ficar aquilo que está lá em cima, substituindo a integral de dq. Então ficou 1 sobre 4πε0 r sobre R2 mais E2 elevado a 3 meios vezes eu cometi um erro aqui, ó, para variar. Bem aqui, eu botei o ângulo θ no lugar errado. θ é bem aqui. Então, na verdade, o cosseno vai ser Z sobre R. Então aqui é Z. E aqui também. E aqui também. E aqui também. E aqui também. Aliás, aqui vai ser Z, tá certo. Beleza. Então aqui vai ser Z também. Vezes a integral de dq, que a gente acabou de calcular, e deu 2πr lambda. Então esse já é o resultado. Vamos só escrever de um outro jeito aqui para simplificar. Então esse 4π cancela, fica 2 com esse aqui, né? Então o E fica R lambda sobre ε0 vezes aqui Z dividido por R ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a 3 meios. Então esse é o campo elétrico gerado pelo anel carregado uniformemente num ponto P situado no eixo Z perpendicular ao plano do anel que passa pelo seu centro. Vejamos uma aproximação também. Deixa eu só apagar esse aqui. Vejamos uma aproximação para Z muito maior do que R. Então, Z muito maior do que R significa que esse R comparado com Z aqui é desprezível. Então a gente pega esse campo E, que ficou R lambda sobre ε0 vezes isso aqui. Para a gente ver uma aproximação, o que significa na verdade essa aproximação? Se a gente olhar aqui para a figura, Z é a distância entre o ponto onde o campo está sendo medido e o centro aqui do anel. Então, se o Z é muito maior que o raio do anel, significa que a gente está olhando ele de longe o suficiente para que o anel pareça um ponto. Então, o que a gente espera é que o campo seja aqui está faltando um 2. O campo seja exatamente igual ao campo de uma partícula. Certo? E a gente vai ver que de fato é. Né? Porque se a gente coloca aqui embaixo o R quadrado em evidência, fica assim. Aqui está faltando 2. Se bem aqui a gente botar o R quadrado em evidência, vai ficar R ao quadrado vezes 1 mais Z2 sobre R2
Aliás, fiz errado. Quem tem que ficar em evidência é o z. Né? Então aqui fica z quadrado vezes 1 mais R2 sobre Z2. Tudo isso elevado a 3 meios. Então isso vai ficar assim. Ali em cima fica z. E aqui embaixo z quadrado elevado a 3 meios é a mesma coisa que z elevado a 2 vezes 3 meios, que é z ao cubo. Então aqui embaixo fica z ao cubo vezes 1 mais R2 sobre Z2 elevado a 3 meios. Aí o que acontece? Nessa aproximação z muito maior do que r, isso significa que r dividido por z é muito menor do que 1. Né? Então, numa primeira aproximação, a gente pode desprezar esse pedaço aqui, porque r sobre z é muito menor do que 1. E isso, então, ao quadrado fica ainda muito menor. Então, esse campo vai ser aproximadamente r lambda sobre 2ε0 vezes 1 sobre z2. E aí, como agora esse campo a gente percebe que ficou proporcional a 1 sobre z2, então ele na verdade é muito semelhante ao campo gerado por uma partícula, né? por um ponto, uma partícula carregada, né? Uma carga pontual, essa era a expressão que eu estava procurando. Certo? Então, a gente pode fazer uma comparação entre o campo exato e o campo da partícula, né? Então, esse campo exato aqui, ele mostra que até chegar aqui no máximo, que se dá justamente quando a distância z é igual ao raio do anel, então é como se a gente imaginasse o anel bem aqui, ó, certo? O campo vai ser máximo justamente sobre o anel. Ele vai ser zero no centro do anel, o que também faz muito sentido, né? Lá no centro do anel ele vai estar sofrendo forças contrárias de todos os sentidos, então elas todas vão se cancelar e o campo no centro do anel vai dar zero, né? Essa curva azul representa esse campo elétrico aí do anel. Por outro lado, quando a gente vai se afastando aqui do anel, o campo vai decaindo, né? E a gente percebe que essa aproximação z muito maior do que r, ela vai ficando boa à medida que a gente se afasta. Por quê? Porque à medida que a gente se afasta, o r ficou lá atrás. O r aqui, nesse caso, eu fiz igual a 1 para fazer o gráfico, né? E aí, quando o z for 8, a distância entre o campo real e o campo aproximado aqui já é muito pequena. Então, o que a gente percebe aqui são várias coisas. Quer dizer, aqui, para z muito maior do que r, o anel é aproximadamente um ponto. Na verdade, isso aqui é a distância z, então a gente está subindo. Então, à medida que a gente está se afastando para cima do anel, ele parece ser um ponto. E à medida que a gente se aproxima, a gente percebe que, diferentemente do campo da carga pontual, que diverge, né? Esse campo vermelho é o campo da carga pontual, 1 sobre Z2, enquanto que esse azul não. Só fazer da cor certa aqui para não ficar meio bugado. Então isso aqui é 1 sobre Z2, enquanto que o campo real aqui, exato, ele é Z sobre Z2 mais R2 elevado a 3 meios. Então esse campo aqui, ele não é divergente. A gente percebe que o campo do anel não é divergente, ele é bem comportado, enquanto que o campo da carga pontual diverge. E outra coisa que a gente percebe também é que ele é máximo, né, para Z igual a R. Então, numa altura exatamente igual ao raio do anel.
Depois ela vai diminuir esse campo. Enquanto que o valor aproximado dele, esse 1 sobre Z2, diverge na origem. Mas isso não é um problema, porque isso apenas nos informa o seguinte: como essa aproximação é Z muito maior do que R, significa que daqui para cá a aproximação não vale. Né? Porque a hipótese não se verifica, a hipótese só se verifica para cá, para o lado direito. Então, quanto mais a gente vai para cá, a aproximação melhora. Então é basicamente isso, pessoal, que eu tinha preparado aqui para falar para vocês sobre as distribuições contínuas de carga e um caso muito específico aqui, que é o campo gerado pelo anel carregado, que é um cálculo trabalhoso, né? Mas eu acho que ele elucida muito do que eu falei sobre as distribuições de carga, e a gente pode depois pegar isso aqui detalhe por detalhe, vocês podem ver, tá? Que é interessante sim também ver isso pelo menos uma vez. Beleza, pessoal? E aí, na próxima eu vou deixar um exercício aí sobre isso. E sobre o dipolo também que não teve. Beleza? Alguma pergunta? Vocês? Alguma questão? Uhum. Ok. Se alguém tiver qualquer dúvida, eu tô aqui para responder. Então eu agradeço e a gente se vê na quarta-feira.